Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o sétimo vídeo, é a parte 7. Hoje eu gostaria de dar continuidade a um dos assuntos falados no último vídeo, na sexta parte, onde eu falei sobre a primeira verdade a ser buscada. Então, hoje eu gostaria de falar assim. Vocês entendem que tudo que eu falar aqui é só uma pequena parte daquilo, de tudo, né? Eu já disse, né? Tudo que eu falar é apenas uma parte, é apenas um aspecto da realidade, da verdade. Então exige uma busca, né, própria, nossa. Isso vai aumentando conforme a nossa busca. Nós temos que ter essa sede, né, essa fome de justiça, de verdade, mas isso é uma coisa que é pessoal, né? Nem todo mundo busca com a mesma intensidade, né? Mas, de alguma forma, todos nós estamos atrás disso. Querendo ou não, mesmo quem está num caminho errado, é porque às vezes pensa que esse é o caminho certo, né? Então, na verdade, nós estamos atrás da verdade, atrás do caminho certo. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre 7 formas de rejeitar a verdade. Existe muito mais do que isso que eu vou falar. E o que eu vou falar também é muito breve do que aquilo que poderia me aprofundar. Mas não adianta eu me aprofundar muito sobre algumas coisas que, como eu disse, não são todos que têm essa fome, essa busca, essa sede na mesma intensidade, não é? Eu já tenho algumas convicções, né, de verdades, e isso me faz ter mais sede, não só vontade de conhecer a verdade, mas também eu tenho mais certezas sobre onde eu vou conseguir encontrar coisas verdadeiras, né? Ensinamentos verdadeiros. E isso fez eu acelerar, mas cada um está no seu estágio, então eu vou falar um assunto bem resumido, né? Daquilo que poderemos sempre nos aprofundar. Mas então, vamos lá. 7 formas de rejeitar a verdade. A primeira que eu gostaria de comentar aqui é a negação por reflexo do costume. Então eu dou uma pequena descrição aqui. Pelo susto, ao sermos confrontados com a maldade que estamos fazendo, negamos como que por reflexo, uma vez que tornou-se um costume mentir. Então, tem gente, né? Lembre-se,
esse vídeo aqui é uma ajuda para nos aprofundar na última parte do vídeo passado, que era a primeira verdade a ser buscada. É uma verdade sobre nós mesmos. Eu estou falando aqui que nós mentimos nós mentimos, né? E nós temos que perceber quando a gente está fazendo isso, para nós não enganarmos ninguém e para não se enganar também. Então, é para isso que eu estou listando aqui 7, mas eu poderia listar infinitamente esse negócio que cada um cria a sua maneira de mentir, né? Mas eu vou listar 7 pra gente ter uma ideia do que eu tô falando. Então, a primeira negação por reflexo do costume é quando a gente mente. Tem alguns costumes nossos que não são muito, assim, bons, não são muito louváveis, né? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo bem corriqueiro, bem simples. Por exemplo, mentir a idade, né? Isso acontece, talvez aconteça mais com mulher, né? A mulher, digamos, tem, sei lá, tem 33, ela fala que tem 29, né? Mentiu 4 anos de idade. Dependendo da aparência, realmente aparenta ter 29, né? Mas é uma mentira, né? Porque na realidade ela tem 33. Então é por costume. A pessoa acaba acostumando a mentir. Ela mente para um, mente para outro. Aí ela vê que se ela falar a verdade para um, essa pessoa tem contato com aquela outra pessoa que ela mentiu, então ela pega e leva para frente essa mentira para que as pessoas não comentem entre si, ó, ela falou que tem 29 para mim, mas ela para mim falou que tem 33, né? Esse tipo de coisa. Então você pega uma coisa assim que você inventou e mente por costume. Você costumou mentir. Mas você sabe que você está mentindo, né? Apesar de ser um costume. Ou, por exemplo, vou dar o exemplo do pai, que eu já vi. Eu também já fiz isso, né? Por exemplo, tem uma pessoa que ela sempre acaba tornando a conversa longa, tediosa, fala de assunto que você não quer falar, você tem mais o que fazer, e daí a pessoa chega, você se esconde e fala para os outros que você vai sair, ou você pede para falar que saiu, né? Você saiu, sei lá. E ao invés de você enfrentar o problema, né, que você tem com a pessoa, você foge. Isso vira um costume, né? Acaba virando um costume. Então, tem várias coisas que viram costume, né? Você acaba mentindo por costume. Não são só esses dois exemplos que eu dei, né? Cada um de vocês vai pensando, né? Do que eu tô falando, né? Porque vocês percebem, eu falo as coisas aqui, nem sempre eu fundamento com a ciência ou com a evidência. Eu falo mais coisas assim que vocês conseguem perceber. Vocês conseguem perceber o que eu tô falando, se é verdade ou mentira. Vendo onde? Olhando para o mundo na realidade e olhando para a realidade de vocês mesmos. Entende? Muitas coisas, a maioria das coisas que eu tô falando aqui não precisa de um estudo lá, sei lá, se formar
em algum estudo, em psicologia, sei lá o que, para você notar que eu estou falando. Entende? Porque eu estou falando as coisas que acontecem com a maioria de nós, né? Mas é importante você notar que você está mentindo. Entende? É importante você perceber quando você mente, tanto para os outros como para você. É importante saber isso. Porque se a gente está em busca da verdade aqui, você não pode sair em busca da verdade mentindo para você mesmo, né? Então, isso aqui é um alerta, né? Pra gente não se enganar. Então, a primeira da lista que eu citei foi negação por reflexo do costume, né? Você costumou a mentir sobre certos assuntos. Segundo, negação do ato, né? Quando confrontados pela responsabilidade de nossos presentes atos, cinicamente mentimos. Fingimos que não aconteceu. Fazemos cara de paisagem, né? Isso aqui... Você cinicamente mentir. O que é você cinicamente mentir? É você perceber que você está mentindo. Você sabe que você está mentindo. E assim, de uma forma descarada, você afirma outra coisa. Afirma a mentira. Bate o pé na mentira, né? Às vezes é visível, né, que você está mentindo, mas mesmo assim você... Não estou mentindo. Não estou mentindo. Não estou mentindo. Sabe? Você fala, não estou mentindo, mas dá pra ver que você está mentindo, né? Então você nega o ato. Vou dar um exemplo. Um moleque, um pré-adolescente, achou uma revista pornográfica na rua, pegou a revista, trouxe para casa e acabou que a mãe desse moleque acabou achando, digamos, a revista nas coisas ali, na mochila, ou na mesa, no quarto do moleque. E daí a mãe pergunta, né? O que é essa revista aqui? Aí o moleque fala assim: hã? Não sei. Quem que pôs aí? Hã? Tipo, dá uma de sonso, né? Você nega o ato que você fez. Você sabe que você que trouxe a revista lá da rua, né? Mas porque você nota que você vai ter que responder por isso, né? Então você nega o ato. Não fui eu. Alguém pôs daí, né? Não fui eu. Simplesmente para fugir, né? Porque toda mentira é uma fuga da verdade. É isso que nós temos que ter em mente. Toda mentira é uma fuga da verdade. Quem mente não está buscando a verdade, né? Quem mente não está buscando a verdade. Então é por isso que nós temos que ter essa consciência. Se nós estamos atrás da verdade, nós não podemos mentir, né? E aqui eu estou listando alguns casos que a gente mente. Então, o primeiro foi negação por reflexo do costume. A outra, negação do ato, né? Você faz uma coisa e cinicamente, descaradamente você nega. Não fui eu. Terceiro, negação do valor. Quando confrontados pela moral vigente, negamos o próprio valor moral da ação, o que geralmente culmina numa inversão de valores. Ou seja,
Vamos voltar lá no moleque que pegou a revista pornográfica. Digamos que ele não mentiu. Digamos que a mãe pergunta pra ele: o que é essa revista aqui? Aí ele fala: ah, eu peguei lá na rua, né? Ele assume, né? Fui eu que peguei. Aí a mãe dele começa a falar assim: mas você não sabe que isso aqui não pode estar na mão de criança? Ou, se for uma pessoa mais espiritual, mais voltada a Deus, pode falar assim: você não sabe que esse tipo de coisa não faz bem ao ser humano? Ou, se não sabe, aprenda, isso não faz bem ao ser humano. A pornografia, né? Então, o moleque vai lá e simplesmente nega o valor dessa moral. Por mais verdadeira que seja, por mais que esteja provado cientificamente que a pornografia causa dependência, como as drogas, né? Mesmo que isso seja verdade, o moleque vai lá e nega. Não. Isso não é contra a moral. Isso é uma necessidade do ser humano, né? Ele vai lá e inverte os valores. É uma necessidade que todo ser humano tem de ver essas coisas. Nós somos curiosos, nós queremos saber. Uma hora eu vou ter que saber. Uma hora é criança, mas uma hora tem que aprender isso. Não adianta ficar escondendo, né? Entende? Nega o valor da moral. Da moral vigente, né? Vigente quer dizer a moral que está regendo aquele lugar. Cada casa pode ter uma moral diferente. Pode ser a casa de um ateu, seja mais liberal. Pode ser a casa de um cristão. Pode ser a casa de qualquer pessoa, né? Mas ele vai negar aquela moral que está ali, né? Porque essa é uma forma de mentir. Você nega. Quando alguém dá um valor moral para você, você nega esse valor. No caso aqui, o valor do pudor, né? O valor de você não ter contato com coisas que fazem mal a você. Ou evitar, né? Então, número 3 é negação do valor. Número 4 é negação do propósito. Negação do propósito. Quando confrontados pela responsabilidade de nossas intenções, mentimos sobre elas e até mesmo inventamos outros motivos falsos, né? Você, vamos dizer, você nega o propósito. Você está numa loja, você está com a intenção, você está sem dinheiro, mas você quer um produto, você tem a intenção de roubar. Você enfia no bolso, colocou no bolso e está saindo da loja. Aí antes de sair da loja, uma pessoa da loja percebe que você está levando o produto sem pagar e para você. E fala: você vem aqui que você está roubando o produto da nossa loja, nós vamos chamar a polícia, né? Aí você fala assim, você nega o propósito que você tem de roubar. Você fala: não, isso aqui eu ia pagar. É que eu pus no bolso e esqueci aqui. Mas eu ia pagar. Entende? Você mente. Por quê? Porque você não quer arcar com as consequências, né? Então você mente. Ah, na verdade eu esqueci meu dinheiro ali no meu carro. Eu vou ali pegar, né?
ou alguma coisa. Você nega o propósito que você tinha de roubar. Estou dando um exemplo, né? Pode ser qualquer outro propósito. Por exemplo, o propósito do moleque, né? Ele queria a revista porque ele queria se masturbar. Mas ele nega. Não, isso aqui um amigo meu pediu. Não é para isso. Entende? Negação do propósito. Essa é uma forma de mentir também. Quinto, afirmação da responsabilidade alheia. Quando confrontados pelo mal que fazemos, admitimos o erro, porém, culpamos situações ou pessoas como forma de fuga. Ou então, você admite que você errou ao fazer alguma coisa, mas culpa situações ou pessoas como forma de fuga. Por exemplo, você está assaltando, está roubando alguma coisa. Você sabe que roubar é errado, né? Digamos que você seja uma pessoa normal, né? Do Brasil, assim, digamos que você seja uma pessoa cristã ou uma pessoa brasileira que está de saco cheio que os políticos são corruptos, né? Então você sabe, roubar é errado. Mas você não tem muito dinheiro, você é pobre, aí você está com fome e rouba lá um pão, né, para comer, para dar para o seu filho, digamos. Aqui eu já cheguei num ponto difícil, né? Porque tem a moral da igreja e tem a moral da igreja pervertida pela sociedade, né? Que diz que em certos casos você pode roubar, digamos assim, né? Mas esse não é bem um caminho bom, né? Não é um caminho muito... Não é um caminho certo isso, né? Existem outros tipos de caminho, né? Mas cada caso é um caso, a sua culpabilidade perante Deus pode ser diferente, né? Porque é muito diferente uma pessoa que tem dinheiro e rouba por diversão, digamos assim, e porque existem pessoas que roubam por diversão, porque querem sentir a adrenalina, mas também existem pessoas que roubam porque estavam passando fome, né? Os dois atos são igualmente errados. Porém, a culpabilidade pode ser que perante Deus, perante o juízo de Deus, isso tem alguma diferença, né? Porque nós, seres humanos, mesmo nós seres humanos, conseguimos perceber que existe uma diferença entre fazer a coisa errada por diversão ou fazer a coisa errada por não ver mais alternativa a ser feita, né? No caso, passar fome, você acaba roubando. Perante Deus, isso deve ter um peso diferente, né? Supondo a partir da nossa visão, que nós, seres humanos, já percebemos que existe uma diferença. É possível que exista essa diferença. Então, quanto mais Deus não considerará essa diferença, né? Claro, nós não podemos usar a misericórdia de Deus para pecar. Mas existem certos juízos que só Deus vai saber, né? Optar, né? Existem coisas que só Deus vai saber julgar corretamente. Sexto. Sexto. Vitimismo. Ao ser confrontado pela responsabilidade dos seus atos, tomamos como agressão qualquer ato que o empurre a responder por suas más escolhas.
Ou seja, isso é um pouco parecido com a anterior, né? A afirmação da responsabilidade alheia. Você pode dizer que você está roubando porque a sociedade é opressora, os capitalistas são opressores, nós somos pobres, proletariados, que somos oprimidos pela elite burguesa, né? Você pode colocar isso como uma responsabilidade. Você pode colocar o seu erro como uma responsabilidade da sociedade, como também você pode se fazer de vítima, né? E dizer que você é o oprimido. Você sofre coisas que as outras pessoas não estão sofrendo. Isso acontece muito hoje em dia. Quem está acompanhando a política aí, às vezes percebe que existe um vitimismo, né? Por exemplo, aquele deputado Jair Bolsonaro, né? Quantas pessoas não chamam ele de racista, homofóbico, opressor, né? Mas você percebe que é vitimismo, porque se você acompanhar esse cara aí, esse deputado, né? Você não vê. Você não vê ele agindo da maneira que eles pintam, né? Então você vê que existe um vitimismo aí por parte de algumas pessoas, né? A sétima esse aqui talvez geraria até um livro. Burrice pecaminosa. Essa é uma forma de mentir, né? Nós estamos falando das formas que nós mentimos, das formas que nós rejeitamos a verdade. Burrice pecaminosa ao ser confrontado pela verdade, fingimos que não conhecemos, mesmo algo óbvio, né? Entendemos propositalmente errado e da forma mais burra possível certos assuntos, para não ter que concordar com o outro. Fingimento este que podem até atingir níveis graves de insanidade psicológica, insanidade mental, né? Isso aqui é uma coisa muito complexa, a burrice pecaminosa. Eu já ouvi esse termo, talvez não exatamente esse termo, mas com o Olavo de Carvalho, Nando Moura já falou sobre isso também. Ele não falou burrice pecaminosa, mas ele falou assim que num dos vídeos dele lá falou, acho que no vídeo que ele coloca assim como derrubar o Olavo de Carvalho, uma coisa assim. Então ele fala que as pessoas que não têm argumento para refutar uma verdade entendem a palavra do outro da forma mais burra possível. De propósito, né? Ela sabe que ela está sendo burra. Mas, como eu disse ali, isso tem consequências psicológicas na gente, né? Se nós propositalmente entendemos da forma mais burra possível quando a gente não quer concordar com alguma coisa, isso não ficará sem consequências. Com certeza isso vai gerar talvez algum tipo de doença, sabe? Isso aqui é uma coisa muito
complexa, muito difícil de tratar assim de forma tão breve como eu estou fazendo aqui, né? Mas se a gente for atrás, você vai encontrar vários casos de pessoas que ficaram doentes porque não conseguiram aceitar a verdade, né? Tem filmes, né, que tratam sobre isso. Tem um filme com Leonardo DiCaprio, eu não lembro agora, o nome do filme. Mas é um filme que ele vai para, ele é, acho que um investigador, alguma coisa assim, que ele vai para uma ilha lá investigar lá o caso. E no fim, bom, no fim como é que eu vou dizer? As pessoas que existem pessoas no filme que você pensa que estão bem mentalmente, mas elas não estão, né? E depois fala que é porque não conseguiu aceitar a verdade. Existem coisas que são difíceis de aceitar, né? E se você não aceita, mesmo assim, isso tem consequências ruins dentro de nós. Aqui que daí vai ter que... Nós temos que ter uma... Como é que eu vou dizer? Um certo... Como é que eu vou dizer? Uma força moral, né? Não é moralismo. É uma força moral. De você fazer um pacto. Não. Por mais que doa, eu vou aceitar a verdade. Porque nós sabemos que vale a pena. Nós sabemos que a mentira não vale a pena. Dependendo do seu nível de moral, você talvez discorde disso. Mas a mentira nunca é uma coisa boa. Você pode até dizer que em certos casos a mentira é justificável. Mas isso nos levaria a controvérsias intermináveis, né? Então, eu vou colocar aqui um link sobre o que a igreja fala, né? Sobre a mentira, né? Aí quem quiser, quem for católico aprende, quem não for aprende também. Não é necessário, não precisa concordar, né? Mas se você está atrás da verdade, é bom saber, né? O que a igreja prega sobre isso. Então, o oitavo é justificação do mal. Quando mesmo vendo que estamos na mentira, damos várias justificativas para convencer o outro, e principalmente a si mesmo, de que a mentira é verdade. Muitas vezes justificamos o nosso mal como uma consequência do mal de outros, como se o mal feito por si mesmo não fosse de sua própria responsabilidade. Isso não passa de mentir para si mesmo. Isso aqui também é muito complicado, mas nós, por mais que erramos, por mais que possamos estar vendo que estamos errados, muitas vezes não queremos admitir isso. E daí entra essa questão, justificação do mal. Você quer justificar esse mal que você fez de alguma maneira, né? Como, por exemplo, quando você é agredido por um assaltante e reage, e na luta lá com o assaltante você acaba disparando a arma
o tiro atinge o assaltante e o assaltante morre. Você fez um mal. Para quem não conhece o conteúdo da ação, né? Mas a partir do momento que a gente percebe que foi em legítima defesa, você está justificado. Na verdade, você não pode ser culpado de matar um agressor que invadiu a sua casa para matar sua família e para roubar seus bens, né? E você reagir e esse criminoso acabar sendo morto. Você não pode ser preso, né? Por causa disso, né? Então, existem esses casos que tem uma justificativa por um aparente mal. É um aparente mal, não é um mal verdadeiro. Porque você matou o cara, mas poxa, ele ia fazer coisa pior com você. Você é inocente, o outro não é inocente. Então existe essa realidade que nós sabemos que tem alguns casos que o mal não é um verdadeiro mal, nesses casos, né? Legítima defesa. Então, quando você faz alguma coisa mal, ruim, e você não quer admitir que foi um mal, muitas vezes você quer arranjar uma justificação como essa da legítima defesa. Você não está preocupado se o que você fez foi o mal ou não foi o mal. Você simplesmente age para que esse mal que você fez tenha uma justificativa. Tenha uma justificativa mesmo ou não. Você, se não tiver justificativa, você inventa uma justificativa, né? Você inventa, simplesmente inventa, porque a gente é capaz disso. É capaz de inventar justificativas para o que fazemos de mal. Então tem que tomar cuidado com isso também, né? Às vezes nós fazemos um mal, ninguém sabe desse mal, mas daí quando descobrem você inventa uma desculpa, né? Não existia aquela desculpa. Digamos, o cara matou outro, né? Por raiva, né? Deu um tiro lá. E daí quando descobrem que você fez, você fala, não, foi legítima defesa. Não foi legítima defesa, você sabe que não foi. Mas, porque você não quer ser o culpado, né? Não quer ser culpado pelo mal que você fez, você tenta justificar o mal, dizendo que foi legítima defesa. Mas você sabe que não foi. Você e Deus, né? Sabe que não foi legítima defesa. Sabe que não teve justificação verdadeira. Então existe essa oitava realidade. Nós tentamos justificar o nosso mal. Várias vezes. Olhe para sua vida e veja, você já fez isso. Eu já fiz isso. Eu já dei exemplo aqui, né? Do cigarro que eu fumava e as pessoas falavam para eu parar de fumar. Aí eu falava, mas o cigarro, eu sou nervoso, o cigarro me acalma. Invento uma coisa para justificar o mal. O mal que eu estou fazendo para minha própria saúde, eu tento justificar, falando que o cigarro causa um bem, né? Esse tipo de coisa, a gente inventa. Aqui, vocês aí de casa espero que entendam, né? Eu estou querendo fazer uma introdução ao cristianismo, não só ao cristianismo, mas uma introdução à fé católica, né? Mas
eu tenho vontade que, eu tenho um desejo, eu quero assim que vocês percebam se o que eu estou falando é verdade ou mentira. Mas a gente precisa treinar, né? Pensar, raciocinar, buscar, ir atrás. Porque não é fácil a gente reconhecer a verdade, né? Aqui eu estou dando noções básicas, noções superficiais, talvez não tão superficial, né? Porque, nossa, já estou falando 40 minutos aqui. Então, a gente tem que ter essa noção, essa consciência de se apegar na verdade. Por mais que doa, por mais que seja dolorido, a verdade é a única coisa que vale a pena. Porque a mentira não vale a pena. Eu podia fazer um outro vídeo sobre isso, né? Mas tem um assunto que eu gostaria de falar que é uma coisa que Deus me inspirou para entender. Entender que bem e mal, verdade e mentira, não são duas forças, não são duas forças. O bem aqui, o mal aqui, e eles guerreiam entre si. Não é bem assim, né? Mas isso eu futuramente, não sei onde eu vou encaixar isso, mas futuramente eu gostaria de falar que bem e mal não são duas forças assim equivalentes, né? De um lado está Deus, do outro lado está diabo, e eles estão se guerreando. Não, não é isso. Esse é o sonho do diabo, mas ele sabe que já perdeu, né? Talvez ele não... O diabo é o pai da mentira, né? O diabo é o pai da mentira. Então, quando nós mentimos, nós estamos seguindo quem? Deus é que não é. Jesus Cristo é que não é. Porque Jesus falou: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Satanás é o pai da mentira. Isso está bem claro no cristianismo. Então nós temos que ter um vínculo muito forte com a verdade e não com a mentira, né? Isso tem que estar bem claro dentro de nós, na nossa consciência. É por isso que o cristianismo também ensina, principalmente a Igreja Católica ensina nós todo dia fazer o nosso exame de consciência. A todo momento. Se não pode fazer a todo momento, mas pelo menos antes de dormir, você faz o seu exame de consciência, vê o que você não fez de certo e tenta corrigir a partir daquele momento. Fazer esse exame de consciência ajuda a nos manter dentro da verdade, né? Então, façamos o nosso exame de consciência. Admitamos os nossos erros. Por quê? Se você não perceber que dentro de você tem muito mal, tem muita coisa que não presta, se você não percebe, se você não admite que dentro de você tem isso, você nunca vai largar isso. Esse mal vai estar sempre dentro de você. Por isso que nós temos que aceitar, termos consciência desse mal, sabermos que nós somos pecadores, né? Aqui já estou entrando mais na doutrina, né? Que nem 1 São João 1,8 diz assim: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos,
e a verdade não está em nós. 1 São João 1,8. Então, quem diz que não peca, já está mentindo, né? E mentindo porque é difícil aceitar a verdade. É difícil aceitar as trevas que existem em nós, né? Que nem na Bíblia fala assim que a luz veio ao mundo, né? Jesus, a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram, porque suas obras eram más. Rejeitaram porque a luz ia revelar as trevas que existem em nós. E essa é uma parte muito difícil no cristianismo. No início, ainda é uma luta do dia a dia. Mas no início, isso pesou muito para mim, pessoalmente. Quando eu comecei a entender a verdade de Cristo, quando eu comecei a perceber que realmente é verdade isso, a doutrina da Igreja Católica, quando eu comecei a perceber isso, quando a luz chegou perto de mim, revelou minha miséria, as trevas que existem em mim, nossa, isso foi muito ruim, foi muito difícil, ainda é difícil, mas no início foi uma coisa torturante, assim. Existem momentos que são torturantes, porque nós ficamos naquela luta contra a verdade. Nós queremos de alguma forma fazer a mentira virar verdade. E como isso não é possível, dá a impressão que nós vamos enlouquecer, né? E é o que acontece com quem rejeita a verdade, né? No fim, enlouquece. Porque, como Santo Agostinho diz, Deus, né? Sobre Deus, ele diz que criaste-nos para vós. Deus nos criou para Ele, né? Jesus é Deus. E Jesus disse, eu sou a verdade. Nós fomos criados para Ele. Por Ele e para Ele. E se nós vamos contra essa verdade, de alguma forma você começa a enlouquecer. Mas isso a gente vê com o tempo também. Não é uma coisa fácil. Tá bom? Eu fico por aqui. Nossa, dessa vez ficou muito comprido. Mas não pense que é tempo perdido. Esse tempo que a gente está aqui vale a pena. Vale a pena porque, pelo menos, eu sinceramente quero passar alguma verdade. Nós podemos discutir se isso que eu estou falando é verdade ou não. Mas, pelo menos a minha sinceridade, eu gostaria de oferecer para vocês, aí de casa. Quem quiser, quem estiver assistindo aí também. É isso que eu tenho a oferecer, a minha sinceridade. Sinceramente, eu estou buscando a verdade. E quero fazer o bem, através desses vídeos. Então, é isso uma das coisas que eu tenho a oferecer, né? Hoje eu vou fazer uma oração. Pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.